Imagina que você é o grande herói desse mundo, mas por algum motivo depois de derrotar a Rainha Demônio as pessoas ficam com medo e expulsam você da humanidade. É um monte de ingrato filho da só de sacanagem pra zoar eles, você se juntou com a Rainha Demônio pra destruir esse mundo inteiro. Fala meus otakus, sem enrolação aqui, eu só quero que você se inscreva e ative o sininho, porque você corre um grande risco de não receber os próximos vídeos do canal, já imaginou esse perigo? E já que você já fez isso, bora pro vídeo. O anime começa com o nosso grande herói entrando no castelo da Rainha Chifruda todo encapuzado e chegando na frente dos generais dela. Ele simplesmente tira o capuz e se apresenta como um antigo herói pedindo uma entrevista de emprego pra ela, deixando claro que depois da última batalha ela tá sem soldados, já que o exército dela foi dizimado por ele. Ela obviamente diz não, mas o cara insiste e ela começa a tacar fogo nele o tempo todo pra espantar o herói. Vemos um pouco do passado em que o exército do Lorde Demônio estava invadindo, então o rei juntou um grupo de heróis para derrotar eles. Mas esse grupo era tão inútil, mas tão inútil, que o herói decidiu partir sozinho para derrotar logo a Lorde Demônio. Ele se reúne com os generais do exército dela escondido e explica porque poderia ser muito útil, já que derrotou todo seu exército sozinho e derrotou todo mundo ali em batalha. Então o herói pergunta por que um dos generais, o Edward, nunca tentou dominar o mundo, já que ele é tão poderoso. Mas ele responde que prefere lutar como espadachim de verdade e passar o tempo todo dele com a filha Julieta. Então temos uma apresentação dos generais da Rainha Demônio. O Edward, que parece ser um homem fera, o Mernes, que é um meio demônio, a Lily, que é uma besta que é apaixonada por ele, e a Chutina, uma maga super poderosa que perdeu pra ele muito fácil. Ela acabou ficando com raiva dele ter falado isso e perguntou por que o grande herói iria querer uma entrevista pra se juntar ao exército demoníaco. Então ele revela a história dele, que depois de derrotar a Rainha Demônio, o povo ficou com muito medo dele pegar o trono dela e até o rei expulsou ele. Então depois de vagar por vários lugares, ele soube que a Rainha Chifruda tava contratando e decidiu ir pra lá andando. Só não entendi o porquê dele passar essa dificuldade toda, ele teve que passar por um monte de lugar, ele só podia, sei lá, ir pra lá voando, né? Bom, depois dessa história triste, a Chutina, que é a maga, decide contratar ele por um período de teste por um mês pra avaliar ele, pedindo pra ele usar alguma magia de mudar a aparência pra Rainha Demônio não descobrir que é ele. O dia seguinte começa no castelo e por algum motivo o herói invadiu o quarto da maga e como ela não tava muito afim de acordar, ele imita a voz da Rainha Demônio com magia. E a coitadinha acorda assustada na hora e cheia de raiva ataca o cara que só tava querendo trabalhar. Depois de toda essa bagunça, ela explica que depois da última batalha a maioria do exército teve que voltar pro andar de baixo pra se recuperar. Então o herói vê a lista de afazeres dela, que incluíam reorganizar os feitiços e algumas manutenções, mas no total tinham simplesmente 50 coisas pra ela fazer, mas ela não queria distribuir porque não tem colegas. Vendo isso, ele decide pegar a tarefa de reabastecer os reatores de mana, já que só quem faz os reatores pode abastecer eles, e ele consegue imitar a mana dela. Então ele sai mudando de forma, assustando uma pessoa que tava ali do lado de fora. Numa reunião de generais, a rainha pede pra se alguém vir a Chutina agindo estranho avisar ela, por achar que ela tá se sobrecarregando demais. Mas o Merne diz que se tentassem ajudar ela, ela vai ficar pior ainda, e ela termina a reunião com a Lily dormindo. O herói volta depois de meia hora terminando a tarefa, e a Chutina já ia dar outra pra ele, mas ele pede um tempo de descanso pra ele. E depois de uma hora ela já fica com raiva e tenta tirar ele do sofá, mas ele usa uma magia de gravidade pra ficar mais pesado. Mas ela fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que invoca uma magia provavelmente super forte pra atacar ele. Mas na hora uma subordinada dele chega devolvendo um talismã que ele deu pra ela reabastecer aquele negócio, e a Chutina fica super confusa. Então ele explica que nessa meia hora que ele ficou fora, ele foi pegar uma ametista com um goblin e encheu ela com mana parecida com a dela pra qualquer um poder reabastecer os reatores. Pra ser mais rápido ainda, ela dividiu a tarefa entre 4 pessoas. Vendo isso, ele pede pra ela formar uma equipe de 4 pessoas pra fazer isso de agora em diante, surpreendendo a Chutina, ensinando que ela deveria gerenciar a organização de um jeito que se ela fosse jogar no Vasco as coisas funcionariam perfeitamente, e fazendo ela pedir desculpas por ter tratado ele daquele jeito. Como agora ele tem a confiança dela, ela liga de noite pedindo ajuda pra acompanhar Lily numa missão de logística, já que o plano de missão que ele entregou foram vários rabiscos dignos de um aluno de jardim. Começando a missão, eles vão numa bela ilha paradisíaca cheia de minérios e animais incríveis e com um povo dragão que teve que se isolar nessa ilha pra se proteger dos humanos que atacavam eles. E aproveitando essa rixa, a Rainha Chifruda chamou eles pra serem aliados. O Léo, que é o grande herói, e a Lily começam a carregar os alimentos até o portal, apostando corrida com o povo dragão. Mas Léo observa que realizando o trabalho desse jeito demoraria uns 2 dias pra terminar, pensando que precisa designar uma pessoa pra essa tarefa, já que tem esse problema e o povo dragão tá se incomodando um pouquinho com eles dois. Mas como ele quer ensinar a Lily a gerenciar, o Léo finge ter sido picado por uma cobra pra fazer a Lily amadurecer, e dá a ideia dela ir buscar ervas curativas no pico de uma montanha. Então ela sai correndo e ele começa a acompanhar ela com um olho mágico, falando sobre as provas que ele preparou pra ela aprender a gerenciar uma equipe. O primeiro desafio era passar por uma pedra inquebrável, e ele queria que ela chamasse os magos da ilha pra tirar o encantamento dessa pedra, mas ela simplesmente se transforma numa divindade cachorro e quebra a pedra na base da cabeçada. O segundo seria passar por slimes que se multiplicam e destruir o original com um soldado perceptivo pra saber qual era, mas ela de novo tem outra ideia e completa o desafio. Os desafios continuam e ela passa por todos eles facilmente, deixando o cara triste e acordando no dia seguinte com erva do lado da cama dele, e a Lily entregando um plano de trabalho em forma de desenhos com todo mundo dividindo
tarefa, mostrando pro Léo que ela realmente aprendeu a gerenciar pelo menos um pouquinho. Voltando pro castelo, a Chutina elogia o trabalho deles na ilha, mas tem uma notícia muito preocupante pra ele, já que a rainha quer ter uma reunião com um disfarce que seria ele na sala dela. O Léo fica muito preocupado que ela tenha descoberto o disfarce dele, mas chegando lá parece que ela não descobriu nada, já que tem um banquete na sala pra ele. Eles conversam e comem a comida, até que ela pede pra ele tirar o elmo dele, e ele dá até uma desculpa, mas ela anda até ele pra tirar o negócio. E ele só tem tempo de aumentar o cabelo, e ela nem percebeu que ele era o grande herói porque bebeu muito suco de laranja, né, gente? Pra acabar logo com isso, ele tem a ideia brilhante de encher ela de suco de uva, se vocês me entendem. Eles conversam sobre como as coisas estão melhorando, mesmo que lentamente, e ela pergunta o porquê dele usar um elmo o tempo todo, e ele dá uma desculpa que foi amaldiçoado por uma deusa, e o tempo que ele pode ficar sem armadura é muito limitado. Então eles continuam conversando e ela revela que organizou tudo isso pra agradecer a ele pelo trabalho que ele tem feito no castelo, já que ele reduziu bastante o trabalho da Chutina, dizendo que qualquer um é bem-vindo para ajudar o reino. Aproveitando essa abertura, ele pergunta se o grande herói seria bem-vindo, mas na hora ela fecha a cara reclamando, dizendo que se ele entrasse destruiria o lugar de dentro pra fora, e que se não fosse por ele ela já teria a Pedra Filosofal, um artefato super poderoso que o rei antigo usou pra formar a capital. Então ele fica na dúvida e pergunta por que ela ia querer esse objeto, então ela traz ele pra fora e mostra o pôr do sol, explicando que no mundo lá de baixo as coisas são muito feias e todo mundo só briga por recursos, porém ela quer mudar isso e trazer ordem pro lugar, mas os humanos não entregariam a pedra de boa vontade nem se eles quisessem. E depois dessa fala emocionante, ela pergunta o porquê dele querer estar no exército junto com ela, e emocionado com ela, ele decide falar a verdade pra se revelar. Mas bem na hora, a Chutina e a Lily chegam com cartas do Mernes, que saiu em viagem sem avisar, e o Edward, que diz que falhou em treinar as tropas dele e vai se finalizar pra fazer as pazes, como se fosse adiantar alguma coisa. Com essa confusão, eles se separam e o Léo vai procurar o Mernes, e acha ele facilmente rastreando a mana dele. Eles dois conversam e o grande herói manda um discurso no jutsu, fazendo o Mernes revelar o porquê dele ter fugido. E ele fez isso porque tá com medo de não conseguir entrevistar bem as pessoas que vão se candidatar ao exército. E como ele não é muito de falar, ele decidiu fazer uma viagem pra visitar várias aldeias pra ver se ele melhora. Mas do nada ele muda de ideia, e já que o Prota tá lá, ele decide pedir ajuda pra ensinar ele a manter uma conversa nos próximos 3 dias. E depois de uma conversinha ele aceita. Voltando pro castelo, as waifus conseguiram trazer o Edward de volta, porque ele esqueceu que lâminas humanas não poderiam finalizar ele, deixando sua filha de olho nele no quarto. No dia seguinte, o Mernes está disfarçado como uma garota ajudando o Léo na cozinha, mas isso tudo é fachada pra ele aprender os fundamentos da comunicação. Mas quando ele finalmente vai atender uma mesa, um tal lobo mau é mal demais e acaba sendo finalizado por ele quando os amiguinhos dele vêm ajudar todo mundo a derrotá-lo facilmente. Como deu tudo errado na parte da tarde, de noite eles partem pra uma entrevista prática. Então logo na primeira pergunta ele questiona se o Léo quer mesmo arruinar a humanidade, deixando ele por algum motivo bem surpreso. Então ele diz que se ele quisesse mesmo destruir a humanidade, ele poderia fazer isso, já que ele é muito poderoso. Mas o Léo tenta desviar da pergunta e o cara ameaça ele pra ele falar logo a verdade. Nesse momento o grande herói vê o passado do Mernes, em que ele era um meio humano e metade demônio, sua família vendeu ele. E ele acabou sendo comprado pela guilda de finalizadores, e depois disso ele alimentou o desejo de acabar com a humanidade de uma vez por todas. Quando a rainha demônio invadiu a cidade, ele ficou muito feliz, mas ao invés de ser malvada, ela prendeu o prefeito corrupto da cidade e dividiu a comida igualmente pra todo mundo, dizendo que a real intenção dela era apenas fazer o lugar de base pra invadir a capital, deixando a população pulando de alegria e ele cheio de raiva. Voltando pro presente, o Léo finalmente conta a história dele, de que no passado era tudo normal e sem nenhum monstro andando por aí. Mas do nada surgiu um buraco no chão de onde saíam diversas criaturas e rolou uma guerra entre humanos e monstros. E pra se defender, a humanidade usou o poder dos demônios pra criar 12 seres pra proteger o mundo. Mas de todos eles, só o Léo vive até hoje pra contar essa história. Mas ele admite que depois da humanidade expulsar ele ficou pulando de alegria, porque finalmente podia ser depois de centenas de anos alguma coisa diferente do grande herói, deixando o Mernes surpreso demais que ele seja tão velho e indo embora, deixando ele dormindo no sofá. Fala galera, um dia vocês acham que ele finalmente vai se revelar pra Rainha Demônio? Me conta aqui o que vocês acham nos comentários e dá muito like pra parte 2. E me diz também se vocês iam destruir a humanidade ou iam deixar pra lá, e ativa o sininho pra saber como essa história vai terminar. Aproveita e manda esse vídeo pro seu amigo antissocial otaku e até o próximo vídeo. Fui!